Olá pessoal, nessa aula vamos dar sequência na configuração de cena para renderização da imagem e vamos ver mais algumas possibilidades de criação de imagens e finalização da nossa configuração para obtermos imagens estáticas. Okay? Nós tínhamos feito na nossa última aula esse enquadramento, ele fica salvo aqui, certo? Mas eu vou criar mais um e eu quero que ele seja um pouco diferente. Então primeiro eu vou desabilitar isso aqui, ó, para ele voltar. Aí a gente lembra que assim, antes a gente tinha a impressão que já parecia bom, mas realmente com o Path Tracer é outra realidade, né? Eu vou posicionar uma cena aqui. Eu gosto dessa perspectiva aqui, bem aqui. Essa perspectiva é bem interessante da casa. E vou adicionar. Pronto. Então quando eu estou aqui, né, clicado nesse cara aqui, eu estou configurando as configurações dessa cena. Se eu clicar aqui de volta, ele volta para essa cena. Se eu quiser que volte o Path Tracer, é só clicar aqui em cima ou aqui em Render e clicar em Path Tracer. Ok? Vou vir aqui. Aqui eu acho que seria mais interessante um sol mais a pino, né? Tá tudo muito em sombra. Então eu vou vir aqui em Environment e vou trocar esse HDRI. Vou vir aqui na biblioteca, vou vir vou voltar mais um. Num é um sol mais alto e vou pegar um Clear. Então realmente é um sol bem mais definido, né? Vou ver esse aqui, vou baixar esse e eu vou colocar na cena. Demora um pouquinho, um pouco pesado, né? Pronto. Vamos dar um pouco a rotação para ver se fica um pouco melhor. Deixa eu ver. Eu acho que assim fica legal. Assim fica legal. Vou ligar aqui o meu Path Tracer para a gente ver. Certo. Algumas questões. Quando eu ligo o meu Path Tracer, ele deixa a iluminação bastante azulada, porque ele traz muito do cálculo de luz da abóbora celeste, que é azul. Mas se eu for aqui na câmera e alterar meu White Balance, eu posso amarelar um pouco mais a cena e posso aumentar também a minha exposição para ele ficar parecendo um pouco mais ensolarado, certo? Vou deixar bem ensolarado. O que mais que a gente pode ver aqui? É basicamente isso. Nessa cena, com essa iluminação aqui, eu acho que combina uma chuva. Então eu vou vir aqui em Environment e vou colocar um pouquinho chuvoso. Então ele molha um pouco as superfícies, tá vendo aqui? Tá bem alagado até. Bom. Então aqui a gente tem pelo menos duas cenas, certo? Quando nós selecionamos essa cena, a gente tem aqui 3 pontinhos. A gente pode renomear, deletar, copiar essa ambiência para uma nova cena. A gente pode duplicar, certo? E a gente tem também uma opção chamada Media Preview aqui, ó. O Media Preview, ele cria, como é que eu posso dizer? Ele cria uma segunda tela dessa cena, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Para a gente não perder de vista, eu posso seguir navegando, fazer alterações aqui. Deixa eu só tirar o cadeado aqui. Quando eu solto o cadeado, ó, ele libera essa minha cena para eu colocar em qualquer lugar. Então se eu tenho 2 monitores, eu posso deixar ele no meu segundo monitor e ficar
mexendo aqui. Então assim, eu posso mover livremente na minha câmera, mas isso aqui está preso. Eu posso adicionar objetos e ver como que eles interagem com esse ponto de vista. Isso era uma característica que não tinha antes e que fazia muita falta. Eu poder me movimentar livremente na minha cena, adicionar coisas, mas ver como que isso influencia a câmera que eu escolhi, certo? Vou fechar aqui, ele volta, né, na representação principal. Que mais? Não gostei da câmera, quero mudar um pouquinho mais, quero pegar aqui a bordinha da casa, quero pegar aqui. Eu posso, né, com isso aqui selecionado, eu posso alterar aqui o meu campo de visão, ok? E aí quando estiver pronto eu venho neste botão, ele vai atualizar a câmera com esta nova vista, certo? Então é bem simples, assim, bastante intuitivo, né? Vou alterar essa água aqui porque ela nem está aparecendo água. Vou mudar o que eu... Deixa eu ver. Water depth, talvez. Pronto. Deixa eu ver. Vou colocar algumas opções. Ver se essa água aparece mais. Intensidade das ondas. Diminuir um pouco o tamanho das ondas aqui. Pronto. Ok. São algumas configurações que a gente pode trabalhar. Agora a gente vai configurar as opções de renderização. Então eu já criei essas minhas duas cenas, poderiam ser mais, né? E eu vou vir aqui em Export. Em Export eu tenho a opção de exportar para a nuvem e exportar local, certo? Então como eu só criei imagem, eu só tenho a opção de habilitar a imagem. Se eu tivesse vídeo, aí apareceria aqui as outras opções. Eu vou aqui em imagem, vou clicar em mais, e aí eu clico nas duas imagens, certo? Se eu quiser renderizar elas apenas com Lumen, eu tiro o Path Tracer. Desculpe. O Path Tracer, para ele renderizar, o Lumen, para ele renderizar só com Lumen, eu tenho que ter configurado ele antes. Os dois estão com Path Tracer, então aqui vai aparecer, quando eu clicar aqui em mais, vai aparecer os dois possíveis com Path Tracer, ok? Aí tem os formatos, eu posso salvar em PNG, JPEG e EXR, e em detalhes, esses detalhes são importantes, tá, pessoal? Refinement, coloque em High, certo? Render Layer, se você colocar Sky, ele vai renderizar o céu separado para você fazer uma composição com outro céu, caso você queira, certo? Basicamente isso, e aí você vai clicar em Start Export. Vai escolher uma pasta, vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo. E ele vai levar um certo tempo. Lembrando que quanto melhor estiverem as configurações, principalmente do Path Tracer, mais tempo vai levar para que a imagem seja renderizada. Tá? São duas imagens com um tamanho que excede 2K, porque é uma imagem quadrada com o máximo da dimensão, então seria um pouco maior do que 2K. E vai levar em torno de 2 minutos para renderizar, o que em tempos atuais de renderização, assim, vocês talvez não conheçam a história, mas para renderizar imagens desse tamanho antigamente a gente deixava o computador renderizando de um dia para o outro. Então renderizar essas imagens com essa qualidade de iluminação e de tamanho em 2 minutos é um avanço da tecnologia que me arranca algumas lágrimas de vez em quando. Vamos esperar um pouquinho mais, falta pouco, tá?
E aí a gente vai ter as nossas duas imagens. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a qualidade da renderização dessas imagens. Lembrando que quanto mais detalhe vocês colocarem, quanto mais blocos, quanto mais humanização vocês colocarem, quanto mais fiel as texturas que vocês colocarem forem ao projeto que vocês pegaram, melhor vai ficar a imagem. Aqui é um teste rápido, né, que eu estou mostrando para vocês. Então, bom, terminou a renderização, vamos abrir aqui as imagens. Então aqui a nossa imagem frontal, com uma qualidade bem boa, tá? Um tamanho legal também. A qualidade de textura, a gente vê vários detalhes aqui, um pouquinho molhado ainda da nossa chuva, aqui algumas gotas secando, ó, que legal isso. E aqui a nossa imagem posterior. Vejamos. Ó. Ainda dá pra gente melhorar um pouquinho a nossa imagem, tá? Como? Tem uma característica aqui que é legal colocar na nossa cena, tá? Que é eu vou em objetos, partículas, não, pera, tools, perdão, tools, aí a gente vai em reflection probes, aí tem o box reflection probe e o sphere reflection probe. Esses box reflection probe são objetos que ampliam a qualidade da reflexão das coisas no raio de abrangência que ele tem. Então aqui eu vou aumentar o raio de abrangência. Pronto. Certo? Para englobar essa cena toda aqui. Qual é a diferença de usar uma esfera ou uma box? A esfera, ela melhora reflexões em superfícies que são curvas, e a box melhora a reflexão em superfícies que são retas. Aqui a gente tem basicamente geometrias retas, então estou usando a box. Vou botar para renderizar de novo, vou vir em Export, já tenho tudo configurado aqui, né? Então basta vir novamente em Start Export. Vou selecionar a mesma pasta e vamos lá. Bom, e aí a nossa imagem foi novamente renderizada. Bom, tem algumas questões que não foram abordadas aqui, mas que eu vou comentar porque são válidas de serem exploradas por vocês. Eu recomendo fortemente que vocês tenham a curiosidade e explorem. Aqui a gente tem algumas opções de luzes, certo? Tá? Isso é bem importante. Então, além de você poder atribuir a um objeto uma iluminação, aqui nós temos uma biblioteca ampla de tipos de luzes que podem ser colocadas na nossa cena. Aqui em User Library, vocês podem, por exemplo, pegar um bloco do SketchUp e importar aqui pro Twinmotion e salvar, criando novas categorias. Eu recomendo fortemente também, se vocês têm blocos legais, é uma biblioteca legal de blocos, que vocês façam isso. Bom, acredito que isso cobre relativamente bem o conteúdo de renderização e que o software também, na sua maneira de ser intuitivo, ele vai fazer com que vocês acabem explorando outras opções que não foram abordadas aqui, certo? Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês façam um bom uso e em caso de dúvidas eu vou estar à disposição no grupo de WhatsApp, no e-mail e na monitoria. Um abraço e obrigado pela atenção.